Esse vai ser um vídeo quase que passo a passo. Ele é para quem quer tirar entre 750 e 820 pontos na prova de matemática do Enem, mesmo para as pessoas que dizem que não sabem nada. Eu sempre recebo esses comentários. Ah, mas para quem não sabe nada, como é que faz? Então, nesse vídeo tem um direcionamento. É sobre isso, eu vou dar um direcionamento de onde você tem que percorrer ali nos conteúdos para conseguir esses dois resultados e o porquê que isso é possível. Então fica aí no vídeo. Eu acho que desde o Enem 2020 que para você tirar uns 750 pontos em matemática, às vezes tem que acertar 30 questões. É bem perto disso, tem gente que acerta até mais um pouco e tira uma nota baixa, porque o TRI de matemática tem mudado ultimamente. Antigamente, não sei se vocês lembram, mas quando você batia 30 questões era garantido mais de 800 pontos. Hoje em dia não tá mais assim, infelizmente, mas ainda dá para você fazer um trabalho para chegar nessas 30 questões, mesmo se você não sabe nada, porque os conteúdos necessários para que você acerte 30 questões são conteúdos de uma absorção mais fácil. É quase como nutrientes para o intestino. Tem coisas que têm uma absorção mais fácil, tem coisas que têm uma absorção mais difícil, que vão te deixar sonolento para digerir, porque o teu corpo vai colocar toda a energia naquilo. Nos estudos é meio isso. Tem conteúdos que têm uma absorção mais fácil, tem conteúdos que têm uma absorção mais difícil. E para chegar ali na casa dos 820 pontos, aí é um tanto variável, assim. Você pode conseguir chegar nessa casa dos 32, 30 e tantos. O negócio é, por exemplo, no ano passado, no Enem 2021, eu consegui 822 pontos com 35 acertos. Mas eu também vi muita gente com 35 acertos que tirou menos que isso, então tá dando uma variada. Então para essa galera você já tem que começar a estudar um pouquinho a mais, mas de qualquer forma todo mundo vai ter que percorrer o caminho desde o começo, você só tem que identificar em que ponto você tá para dar prosseguimento. Eu vou passar aqui para você uma ordem de conteúdos de matemática para seguir, que você consegue começar estudando nessa ordem mesmo, e você vai ver que você vai conseguir, à medida que você for evoluindo, aumentar um número considerável de questões. Diferente de alguns assuntos que você estuda e às vezes cai uma questão só, esses assuntos não, eles englobam várias questões da prova do Enem. Eu vou falar esses assuntos, vou dar algumas explicações nesse meio do caminho e vou deixar... Um avião tá passando. E eu vou deixar uma imagem, depois que eu terminar de falar, em algum momento do vídeo, para você tirar um print. E antes de começar a falar da ordem de conteúdos que eu sugiro que vocês sigam para quem tá saindo do zero, ou então quem não tá no zero, mas vai dar prosseguimento dessa parte, quero falar com vocês sobre um tipo de questões que muita gente esquece e que caem bastante na prova do Enem, que são questões como essa daqui do ano passado. Essas duas da minha prova, elas estão na primeira página, eu vou colocá-las aí na tela para vocês. Uma é de algarismos romanos e a outra é de números binários. Essas são questões que você olha e você fica pensando, poxa, eu tenho que estudar algarismos romanos para fazer a prova de matemática do Enem? Ou eu tenho que entender o sistema binário para ir para a prova de matemática do Enem? Não. Essas são questões muito típicas que caem todos os anos na prova, nesse mesmo modelo, que é um tipo de questão que é assim. Ou é uma questão de lógica, mas todas essas questões ela tem essa estrutura. Ela vai te dar um texto explicando todo um processo. Pode olhar a questão que eu indiquei para vocês e ver se não tá assim dessa forma. Tem um texto indicando todo o processo que é feito. No caso dos algarismos romanos, ele te fala todas as regras dos algarismos romanos, o que equivale cada coisa, o que acontece quando tem uma certa letra atrás da outra ou na frente da outra, te dá um exemplo do que ele está fazendo, te dá um exemplo desse processo e depois pede para você replicar esse processo com outro exemplo que ele te deu. Pode reparar, pegue essas duas questões, pode abrir uma outra aba no celular ou então pegar a tua prova do ano passado e ver se não está exatamente assim. Tem toda a explicação do que está acontecendo e depois ele te pede para você fazer um exemplo. A questão dos números binários, a mesma coisa. Ele te dá a tabela, né, do que equivale cada zero, cada um. Ele te dá a tabela do que equivale do resultado da soma entre cada um desses na ordem. E te dá um exemplo e depois te pede para repetir esse processo com outro número que ele te fornece. Só nessa prova do ano passado foram duas questões. Todos os anos caem 2, 3 questões dessas.
E são questões que não exigem que você necessariamente estude um conteúdo específico, mas que caem todos os anos, são questões consideradas no geral fáceis ou no máximo médias. Então, se você entende aquela lógica do TRI, você sabe que elas são questões importantes de você acertar. Então, como é que a gente se prepara para resolver esse tipo de situação lá no Enem? Pegando as provas antigas, identificando... Você não precisa fazer só para identificar as questões, você pode fazer os seus simulados e à medida que você for identificando essas questões, se você errar, olha a resolução, aprende aquele raciocínio através da resolução, parte para a próxima, que aí você já vai estar cada vez mais preparado para resolver esse tipo de questão de lógica. Não é difícil, porque justamente a questão te explica todo o processo, como é feito, te dá um exemplo e depois pede para você replicar. Então preste atenção nesse modelo de questão da prova de matemática, porque já vai te adiantar aí umas 2, às vezes até mais que isso, questões. O segundo assunto para você que está começando do zero ou não, para prestar atenção para resolver várias questões da prova do Enem, é análise gráfica. E às vezes a questão de análise gráfica ela acaba misturando alguns outros assuntos. Nos exemplos da prova do ano passado, por exemplo, teve uma questão que misturou análise gráfica com porcentagem. E isso pode acontecer, mas às vezes não, às vezes é só análise gráfica. Nessa última prova do ano passado, para você ter noção, foram umas 3 questões, deixa eu só confirmar. Foram umas 3 questões onde você tinha que analisar um gráfico, analisar dados para identificar como seria esse gráfico. Então vou mostrar os exemplos aí na tela. Teve essa que foi justamente a que precisava misturar com porcentagem, que é um outro assunto que vai entrar daqui a pouco. Teve essa outra questão aí que causou um pouquinho de polêmica, mas era só prestar atenção ali no texto que ele falava. Ele sabe que os danos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros, ou seja, não adiantava fazer um gráfico em linha, porque esse gráfico em linha ia acabar pegando valores que não são inteiros. Então por isso que eram as bolinhas só nos números inteiros. Também caiu uma que foi uma questão super fácil de análise gráfica, que foi essa aí, 165 da minha prova, tá aparecendo na tela. E também não deixa de ser uma questão de análise gráfica a 167, que é essa que tá aparecendo aí. Mas foram 4 questões. Olha, a gente já pegou 2 de lógica, 4 de análise gráfica, só aí foram 6 questões. Então a gente já tá, das 30 a gente já tá pegando um bocado em 2 assuntos. Então aí você consegue ver a importância de seguir uma ordem específica. E análise gráfica, gente, não necessariamente é um assunto que você consegue estudar a partir de uma aula. Você precisa também... E é legal que se você jogar no Google questões de matemática do Enem, análise gráfica, vai aparecer uma lista de questões nesse estilo para você. E é um tipo de conteúdo que você estuda tentando resolver as questões, porque muitas vezes não são cobrados conteúdos específicos, como por exemplo a 165, essa daqui, você só tinha que ler o texto e identificar o que o gráfico estava falando para responder. E é um tipo de conteúdo que você estuda resolvendo a questão, daí no começo você vai errar muito, daí você, de novo, olha a resolução. Por isso que é importante ver questões com resolução, mas as do Enem sempre tem na internet. Então você olha a resolução pra quê? Pra saber a resposta? Não, dane-se a resposta. Você olha para ver qual raciocínio foi utilizado, para que você internalize aquilo e comece a aprender para aplicar em novas questões. Mas beleza, vamos entrar agora em assuntos que você consegue estudar numa aula ou num livro, depois treinar um pouquinho para depois treinar as questões de prova, que eu sei que vocês amam isso. E antes de tudo, antes de qualquer assunto desses mais teórico mesmo, tenha certeza de que você sabe resolver as 4 operações fundamentais, que aí já não é um assunto de ensino médio, mas aí tem gente que tem dificuldade. Então se você tem dificuldade na hora de somar, subtrair, dividir ou multiplicar, se você não sabe aquelas regrinhas básicas, aprenda isso primeiro para você conseguir dar prosseguimento aos seus estudos na matemática, porque não é à toa o nome, são operações fundamentais. Sem elas você não vai conseguir dar prosseguimento aos conteúdos. Daí o próximo assunto que a gente entra é porcentagem. Porcentagem é uma coisa que não só cai em questões específicas desse assunto, mas cai em questões também que são de outros assuntos, mas que necessitam dos conhecimentos da porcentagem para serem resolvidas. Então é um assunto extremamente importante de você dominar
E eu já falei aqui em algum vídeo, você não precisa começar o assunto do básico e ir até o extremo avançado, sei lá, de um pós-doutorado para estudar sobre uma equação de porcentagem, nada. Não, é o básico, é só o que compreende ali o ensino médio. Então estude porcentagem porque cai muito na prova. Também tiveram mais de 2 questões que necessitavam desse conhecimento. Então aí você já vai somando várias questões para chegar nas 30. Ó, acabei de achar aqui mais uma questão, a 168, eu vou colocar aí na tela, que também foi, querendo ou não, de análise gráfica. Então 5 questões de análise gráfica análise gráfica é muito importante para você ir para a prova sabendo. Fora outros gráficos que vão aparecendo que você precisa saber ler o gráfico para tirar as informações, mas que são de outros assuntos. Geralmente é porcentagem. Tem até um exemplo disso, que foi a questão 170. Olha aí. Próximo assunto na ordem que cai muito é a questão da média aritmética simples, da média ponderada, da moda mediana. Esses assuntos caem bastante na prova do Enem. E é importante vocês estudarem principalmente média aritmética simples. Mas caem todos, média, moda, mediana, média ponderada. Então é um assunto que não é difícil de você absorver. Ainda tem mais assuntos para você estudar que fazem parte meio que desse ciclo básico da matemática, que vão te permitir chegar nessas 30 questões estudando, obviamente, porque não dá para fazer mágica, mas com menos esforço e muito mais direcionada para você conseguir realizar isso de uma maneira real. Mas para esse vídeo não ficar enorme, eu vou colocar o print da ordem desses assuntos para você... O print não, vou colocar a imagem para você tirar um print da ordem dos assuntos. Daí você segue esse cronogramazinho. Depois que você terminar isso, gente, aí chega naqueles assuntos que são mais independentes. Como, por exemplo, você vai estudar... depois que você já estudou isso, você tem o necessário para estudar uma probabilidade, que às vezes é mais difícil, uma análise combinatória, uma geometria espacial só para aprender as fórmulas e tudo mais. Mas você precisa ter criado essa base antes. Lembrando que esse vídeo também serve para quem está saindo do zero. Então, se você está no zero, você tem que construir essa base para você conseguir progredir depois. Da questão de lógica eu já expliquei pra vocês como é que estuda, o da análise gráfica eu já expliquei pra vocês como é que estuda. O resto, gente, é da maneira que você tá acostumado. Você vê o conteúdo, você treina um pouco, depois você pega a questão de prova pra resolver, porque as questões de prova... Inclusive, o último vídeo que eu postei, que foi o primeiro da série Entendendo o Enem, foi sobre a importância de resolver questão de prova. Se você não entende quando eu falo... estude, mas resolva a questão de prova sobre isso. Assista o último vídeo para você entender o porquê que pro Enem isso é extremamente necessário e que muitas vezes, se você não fizer isso, você também não vai conseguir a tua aprovação. Agora falando pra galera que quer chegar ali nos 820, que muitas vezes acaba exigindo, né, esses 35, 37, dependendo de como for o teu TRI. Olha... por experiência própria, muitas vezes você sabe muito dos conteúdos, mas falta treino. A prova de matemática a gente sabe que você tem que resolver numa quantidade de tempo que acaba sendo um pouco limitada, principalmente se você também precisa focar muito na prova de natureza. A prova de natureza também leva bastante tempo. Então, muitas vezes essas 3 questões que falta você aumentar, você tem que identificar. São 3 questões sempre dos mesmos assuntos que você está errando? Se sim, pare o teu estudo agora, pare de fazer as outras coisas e estude com mais afinco esses 3 assuntos, que aí você vai conseguir evoluir naturalmente. Agora, se você sempre erra 3, 4 questões, porque não deu tempo, porque eu me confundi, porque eu não sei o que, isso é um problema na hora do treino. Então, comece a fazer mais provas do que você está fazendo de matemática, no tempo ali de 2 horas, 2 horas e meia no máximo, para você naturalmente desenvolvendo essas habilidades de conseguir se concentrar na prova. E também você vai perceber que com o tempo você vai desenvolver os seus próprios métodos de calcular mais rápido, de dar as respostas mais rápido, para sobrar tempo para você não falhar na tua atenção nessas questões que você poderia estar acertando. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, principalmente para quem tá zerado em matemática e quer tirar pelo menos 750, porque é super possível. E eu sei que para muitos cursos, 750 em matemática, juntando com uma
notas interessantes em outras áreas já ajuda bastante. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E falando nisso, se você ainda está fraco ou fraca nas outras matérias, está procurando um lugar para você conseguir estudar, mandar suas redações e tudo mais, tem o A Prova Total, né, que é o famoso curso do professor Jubilu. Então, eles estão começando agora, o intensivo de junho, na verdade entrou no ar agora dia 30 de maio, mas você ainda consegue pegar ali da primeira semana, e é um intensivo, então vai pegar todos os conteúdos que você precisa, desde o começo até lá em novembro, com direito à correção de redação, revisão, monitoria. Então, se você tem interesse em assinar um cursinho online, eu recomendo A Prova Total. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um link para você conseguir assinar com desconto, porque esse canal não está para brincadeira. Não deixem de assistir os próximos vídeos do canal e para isso se inscrevam e cliquem no sininho das notificações. Assistam os vídeos anteriores também, se você ainda não conhece o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!